Então vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 12. Que diz o seguinte: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Só até aqui. Vamos orar. Deus Pai, nós te damos graça, Senhor, e agradecemos, Deus, por estarmos aqui nesta noite, Deus, para ouvir a Tua palavra, Deus. Fala aos nossos corações, Espírito Santo do Senhor. Nós queremos ouvir, Deus, a Sua palavra. Abençoa cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto aqui de Paulo, capítulo 12, versículo 12, vai falar sobre o corpo de Cristo. E esse é o título do sermão, o tema, né? O corpo de Cristo. É importante falar sobre isso, pois nós vivemos dias hoje que a igreja, o corpo de Cristo, tem se tornado algo que é difícil de compreender, pois há muitas reuniões, muitos grupos que dizem se reunir por causa de Jesus, só que Jesus não está no meio. Então, creio eu que quando Paulo escreveu isso aqui, nessa carta para essa igreja, eles estavam com esse problema também. Então é importante nós pararmos e entendermos qual que é a nossa posição como corpo de Jesus Cristo. Isso é muito importante, né? Iremos ver isso hoje. Então, eu preparei uma pequena introdução para que a gente veja o corpo de Cristo, né? Para a gente veja a igreja por algumas metáforas, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, cita 3 palavras que são muito usadas, que é a noiva, a vinha e o rebanho. Todas essas 3 palavras, a Bíblia usa, né, diversas vezes para descrever a igreja. Se você olhar, o Israel era a noiva de Deus. Israel era a vinha de Deus. Israel era o rebanho de Deus. No Novo Testamento, né, nós somos o quê? A noiva de Cristo. Somos os ramos do qual Jesus é a videira. Nós somos o seu rebanho, do qual Jesus Cristo é o nosso pastor. Então essas são as 3 principais, né? A noiva, a vinha e o rebanho. No Antigo Testamento, Oséias fala que Deus olhou para Israel, falando sobre a noiva, Deus olhou para Israel na sua pureza, né? E Deus fez um compromisso com Israel. Deus fez um compromisso de casamento com Israel, só que o profeta Oséias vai dizer que Israel foi infiel a Deus. Israel traiu Deus espiritualmente, né, com outros deuses. E Oséias diz que, de fato, Israel era uma esposa infiel. Já no Novo Testamento nós temos a metáfora do casamento, né? É também usada no Novo Testamento, né? Jesus fala que nós somos a noiva de quem? De Cristo. Então, essas palavras são muito usadas para falar como Deus se relaciona com o seu povo. No Novo Testamento é usado a palavra da noiva, essa metáfora da noiva, né? Cristo nos tornou como noiva para nos apresentar puros, né? Sem mácula, sem mancha. A Bíblia vai falar assim. Eu também coloquei aqui que no livro de Apocalipse, né, quando a igreja finalmente encontrar com Cristo, e lá, nesse momento, em Apocalipse, diz que vai ter uma grande festa. E que festa que é essa? Uma festa de casamento. Então, assim, a Bíblia está recheada disso. Ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que fala sobre o penhor, né? Fala que Deus, né, nos deu o penhor, né? Essa palavra penhor é uma palavra grega
chamada Arabon, o penhor do seu espírito, ou seja, o Arabon do espírito, a palavra significa literalmente aliança de casamento. Então Deus nos deu uma aliança de casamento. Então nós somos a noiva de Cristo. E a segunda coisa, a segunda metáfora muito importante aqui é a vinha. No Antigo Testamento, Deus disse que plantou uma vinha. Isaías, capítulo 5, vai falar sobre isso. Então Deus construiu uma torre de vigília em volta dessa vinha. Ele examinava essa vinha, as suas raízes. Isaías diz que ele queria que a sua vinha produzisse justiça. Mas essa vinha, Israel, no Antigo Testamento, produziu injustiça, opressão, pecado. E lá em Isaías 51, Deus fez da sua vinha um deserto. Deus fez de Israel a sua vinha um deserto. Já no Novo Testamento, Jesus também usou a imagem da videira, na parábola lá de João, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois o quê? Os ramos. Então, essas metáforas estão espalhadas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a terceira mais importante metáfora é o rebanho. No Antigo Testamento, Israel era o rebanho de Deus, do qual Deus era o pastor. No Novo Testamento nós temos então, em João capítulo 10, fala que nós somos o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus é o bom pastor. O pastor João pregou sobre isso quarta-feira passada, Então, no Novo Testamento nós somos o rebanho de Deus, do qual ele é o pastor. Só que além dessas três, existem mais quatro. Não vou detalhar essa não, porque senão, Mas existem mais quatro metáforas, que é um reino. A igreja é chamada de reino, Aí a Bíblia vai falar que Deus nos transportou do reino das trevas para onde? Para o reino da sua luz, do seu Filho. Então a igreja também é usada como reino, como uma família. A segunda metáfora aqui dessas quatro que eu falei, fala que nós somos filhos de Deus, co-herdeiros em Cristo. E a terceira fala que nós somos um edifício. A igreja é um edifício, Aliás, não feitas por mãos humanas. E quem que é o fundamento desse edifício? Jesus Cristo. Então, essa foi a terceira metáfora aqui, o edifício. Agora existe a última, o corpo. E essa, você falaria, mas e daí? O que muda na minha vida saber que o corpo é a última metáfora? Muda muito, porque essa é a sua nova posição em Cristo Jesus. Essa aqui não tem nenhuma equivalência no Antigo Testamento. Essa aqui é o plano de Deus para nós hoje. É o corpo de Cristo. E para isso, nós lemos aí em 1 Coríntios capítulo 12, e eu quero falar sobre três coisas básicas. A primeira vai ser sobre unidade. Porque no versículo 12 fala assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, assim como o corpo é um. E a igreja, irmãos, nós somos um. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Então a primeira coisa mais importante aqui, dos meus pontos, o primeiro ponto é a unidade. Porque aqui é onde nós temos mais problemas. Porque nós não somos, às vezes, tão unidos como Jesus gostaria que quisesse que nós fôssemos. E isso nós vamos ver. É a unidade. E aí ele fala assim como o corpo é um. Então Jesus quer destacar isso. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que, como o corpo de Jesus Cristo, essa nova posição é uma, o corpo humano é um, é a metáfora, é o exemplo perfeito que Paulo usa. Ou seja, se o corpo é um, não tem como você, digamos que você é a mão, viver fora do corpo. Não existe como você viver fora do corpo. Se uma mão é cortada do corpo, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Então não existe crente fora do corpo de Cristo. Essa ideia de que, eu tenho um relacionamento assim com Jesus, diferenciado.
eu tenho intimidade com ele, mas eu não vou para a igreja. Sabe? Eu não faço isso. O negócio com Deus, comigo, é direto. Não existe isso. O corpo é uma unidade. O corpo é um. E quando eu falo corpo de Cristo, quando eu falo igreja aqui nas metáforas, eu não estou falando da Igreja Batista Nacional Ebenezer. Nós, Igreja Batista Nacional Ebenezer, somos uma parte do corpo de Cristo. Nós não somos o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo é formado por todos os crentes de todo mundo. Porém, isso não tira de nós o fato de que nós precisamos estar no corpo. Porque nós não podemos viver fora do corpo. Senão nós morreremos. Aí talvez você fale assim, eu sou talentoso demais, eu posso viver fora desse corpo aí. Não pode. Digamos que você é um jogador de futebol, a sua esquerda é ótima para dar chute. Se você tirar a perna esquerda do seu corpo, já era. Ela não vai dar chute mais. Ela não vai fazer mais nada. Ela não vai servir para nada. Então, o crente fora do corpo, ele não serve para nada. Na verdade, não existe crente fora do corpo. Não tem como. Não é possível. Só que tem pessoas que acham que podem fazer assim. Elas vêm para a igreja e falam assim, aquela pessoa se acha. Tal pessoa é maior que eu no corpo. Não existe isso. O pastor já falou isso 1000 vezes aqui. A diferença dele para a irmã Alice não existe. Eu uso a irmã Alice porque o pastor usa, mas, né, irmã Alice? A irmã Alice é concursada, gente. Você estava achando o quê? Mas não existe, né? E se você acha que eu estou aqui em cima, ou que nós estamos aqui em cima, somos melhor que você, a gente desce. Não tem problema. Porque no corpo não existe maior e menor que ninguém. Todo membro do corpo é importante. Todo, irmão. Não existe isso de maior, não, porque... Não existe. E o versículo 12 ainda vai falar que o corpo tem muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aquele que quer enfatizar que Cristo é o cabeça. Se nós somos parte do corpo, Jesus é a cabeça. E aqui temos outro problema, porque há muita gente achando que é a cabeça da igreja. Tem muita gente achando que é o maioral da igreja, ele que manda. Por isso que existe tanta igreja que não é a igreja de Jesus Cristo, porque só é a igreja de Jesus Cristo quando ele é o cabeça. Se você tira a cabeça do corpo, o que acontece? Morre. Se você tirar o pé esquerdo, que é bom para chutar, você morre? Não. Você só vai ficar sem o pé esquerdo. Talvez, se der uma hemorragia, você morre, mas não, a cabeça arrancou, acabou. Então, Cristo não se tira do corpo. Sem Cristo não há igreja. Sem Cristo não há propósito. Sem o cabeça não tem como, irmãos, a igreja de Jesus ter vida. Não tem como. É impossível. E aí ele fala no versículo 13, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. E aqui é interessante, porque os jovens estão estudando sobre o Espírito Santo tem uns 10 anos, e aqui está o que é o batismo com o Espírito Santo. Está aqui nesse texto aqui, ó. O que é o batismo com o Espírito Santo, irmãos? É quando Jesus te salva, quando você é salvo, quando Ele te alcança, quando Ele te escolhe e te salva, que você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo faz uma coisa, que é colocar você no corpo de Cristo. E aqui Paulo está falando, olha, versículo 13, pois todos nós somos o quê? Fomos batizados em um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, se você está procurando, é aqui, tá? É o poder de Deus que insere você no corpo, que coloca você em comunhão com o corpo. Agora você faz parte do corpo. E quem faz isso? São os meus méritos? É o que eu faço? Não, eu fiz 70 coisas daquela, 30 dessa, e por isso eu estou aqui no corpo de Cristo. Não. O mérito é de Cristo, lá na cruz. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, que coloca a gente, que nos insere no corpo de Cristo. E a salvação foi esse ponto inicial.
A salvação de Jesus foi esse ponto inicial que nos inseriu no corpo de Jesus Cristo. E agora você percebe que essa nossa unidade, ela está relacionada com o Espírito, porque Efésios, capítulo 4, versículo 3, vai dizer que nós temos a unidade do Espírito. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos une. É só Ele que faz isso. Não tem outro jeito de você entrar no corpo. Não tem outra forma. Não tem. A Bíblia vai falar isso aqui em diversos lugares, né? Não existe ninguém extraordinário. Vai falar assim, olha, eu entrei no corpo porque eu sou bom. Tem muita gente que acha que pode entrar no corpo escolhendo Jesus. Mentira. A Bíblia fala o contrário. É a graça de Deus, irmãos, que caiu sobre você, sobre mim, sobre nós, e por isso nós estamos inseridos no corpo de Cristo. Foi assim que você entrou. Não foi porque você jejuou, não foi porque você orou, não foi. Efésios 4:4 vai falar assim, há somente um corpo, um espírito, e também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Eu acho interessante que o texto aqui de Coríntios, capítulo 12, versículo 12, ele repete tanta palavra unidade, 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 que só nas duas primeiras linhas ele falou 4 vezes. Um só corpo, um só espírito, Irmãos, não existe outro jeito de você estar na igreja se não for no corpo. Não existe outra maneira. E eu gosto muito de João capítulo 17. Jesus faz uma oração. Eu gosto do capítulo todo, mas o que importa para a gente é só o João 17, versículo 20. E se isso não mexe com você, não tem mais nada que mexe, eu acho. Porque Jesus fala assim, não rogo somente por estes, ele está falando dos apóstolos, mas também por aqueles que vierem, ainda não creem em mim, vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo está orando por você e por mim. Ele orou por você e por mim antes de nós existirmos. Está orando para que nós cresce nele, né? Versículo 21, a fim de que todos, o quê? Todos sejam um. É o plano de Deus, irmão, que você seja um no corpo. Não é o meu plano. Não é o plano do Paulo. Paulo só está ensinando. Jesus orou para você um dia, sabe? Pensa nisso. Eu fico pensando nisso e, né? Deus é bom demais. Jesus foi bom demais. A graça de Deus é maravilhosa. Um dia ele orou por mim e falou assim, Pai, eu oro para que um dia o Fábio venha crer em mim e que ele seja um com seus irmãos. Irmão, eu falo uma coisa para você, olhe para esses textos e eu estou longe de ser um com vocês. Porque ser um como Jesus foi é outro nível, sabe? A gente vem para a igreja, nós tentamos servir ao máximo que a gente acha que consegue, porém a gente é muito fraco, a gente é muito egoísta, a gente é muito... Nós somos assim, né? E aí ele continua aqui, ó. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Isso aqui é extraordinário. Sabe que jeito que o mundo vai crer que Jesus Cristo está aqui na IBNE? O dia que nós formos unidade, o dia que nós formos um no corpo. Jesus acabou de falar isso aqui. Porque aí o mundo vai crer que eu sou Cristo. Ele não falou que o mundo vai se converter, né? Mas falou que o mundo veria, através da unidade da igreja, que nós somos o povo de Jesus Cristo. Somos o corpo de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Jesus para você, irmão. Essa é a vontade de Jesus para mim. E eu leio isso aqui com você e fico procurando saber aonde eu estou errando, né? E eu vou te falar agora onde eu achei que eu estou errando. Porque você precisa saber como é que essa unidade funciona.
Como que ela funciona? Né? Porque o ponto principal da unidade que Jesus está falando aqui é a humildade. É a humildade. E esta humildade Jesus demonstrou em Filipenses capítulo 2. E eu vou ler para você. Paulo fala assim, ó, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em quem? Em Jesus Cristo, Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Jesus Cristo? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a maneira como nós funcionamos na unidade, irmãos, é a humildade. Sabe? E eu te explico por que é assim. Porque Jesus, quando ele escolheu você, lá no céu, imagina Jesus lá no céu, no seu trono. Ele não precisava vir à terra morrer por você. Ele estava muito tranquilo lá. Só que, quando a gente fala de unidade, quando a gente fala comunhão entre os irmãos, a gente precisa pegar esse exemplo de Jesus e falar assim, eu quero salvar a minha igreja. Eu quero salvar aquele povo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me humilhar. Eu vou ser humilde o suficiente para descer na terra, vão cuspir na minha cara, eu não vou falar nada, vão me bater, eu não vou falar nada, vai doer. Vai, você acha que foi fácil para Jesus? Vai doer, vão me pregar na cruz, vai doer muito. Agora eu pergunto, irmãos, eu fiz essa pergunta para mim a semana toda, porque esse sermão eu já fiz ele quando eu estava de férias, só que daí eu cheguei, eu estava gripado, preguei. Mas eu fiquei pensando, nós somos assim? A gente fica no prejuízo quando um irmão faz alguma coisa que a gente não gosta? Ou será que nós, como unidade, amamos o irmão nesse nível de Jesus, a ponto de fazer isso que ele fez? Sabe, de se humilhar, assim, sabe, ter essa humildade, falar assim, eu vou sofrer por causa do meu irmão. Eu vou fazer isso. Eu vou, porque ele precisa disso, senão ele não vai ser salvo. Eu vou morrer naquela cruz, eles vão fazer tudo o que quiser comigo, não vai ser gostoso isso, não vai ser bom. Mas Jesus fez isso por você, irmão. Ele fala para você, olha, seja um. Eu orei por você, eu quero que você seja um no corpo de Cristo. Você seja alguém que use os seus dons no corpo de Cristo e ame o seu irmão. Que você ame o pastor José. Que quando o pastor José precisar, você ajuda. Que o pastor José vai ajudar o outro, e o outro vai ajudar o outro. Um vai repreender o outro. Eu peço ajuda demais. Esse dia eu pedi ajuda aí pro Carlos, né? Ele foi lá em casa me ajudar. Então, foi bom, viu, Carlos? Obrigado. Mas é isso, sabe? E às vezes, irmãos, tem aquelas pessoas que você não gosta. Aí você vai falar assim, eu não vou ajudar aquele irmão, não, porque eu não gosto. Eu fico pensando assim, sabe, a gente precisa aprender demais com Jesus e mudar. Porque a gente faz as coisas não é porque a gente gosta. Jesus não gostou do que ele fez. Doeu, foi ruim. A gente precisa ficar no prejuízo, porque a gente é muito egoísta. A gente é muito egoísta e ser um no corpo de Cristo não é isso que Jesus falou. É você ser humilde. E a segunda coisa que Jesus falou, que é igual à humildade, é o amor. Jesus fala que, em João 13:34, onde Jesus diz, um novo mandamento vos dou. Qual que é o mandamento? Que vós ameis uns aos outros. Isso aqui ele não está dando uma sugestão para você, ele está dando um mandamento, ele está mandando você amar o seu irmão. Você não tem opção, não. Aí o que a gente faz? A gente vem para a igreja e faz o que a gente quer. É do jeito que a gente quer. Não está nem para ninguém. Fala, eu vou lá na igreja, Deus está muito feliz porque eu estou naquela igreja. Vou falar uma coisa para você, sabe? Eu falo para mim. Fábio, cria vergonha nessa cara sua.
Você precisava amar mais os seus irmãos, fazer mais coisas, ficar no prejuízo. Porque foi isso que Jesus fez por você e ensinou você a fazer assim. É difícil, irmão. Não é fácil. E outra coisa que eu gostaria de falar é que não existe, irmãos, esse negócio de eu não tenho dom. Deus não me deu dom. Não existe ninguém no corpo de Cristo sem dom. Não existe isso. Não existe. Paulo, inclusive, vai falar sobre isso em Romanos capítulo 12. E aqui nós entramos num segundo ponto para a gente finalizar. O segundo ponto é a diversidade. Né? Deus deu diversidade de dons para a igreja. Né? Aí Romanos capítulo 12 vai falar assim, nós temos recebido dons diferentes e a medida de fé que acompanha esse dom. Isso é incrível. Né? Quando Deus dá um dom para você, Paulo está falando aqui que ele dá a medida de fé suficiente para acompanhar o dom. Ou seja, se Deus deu o dom para você pegar a montanha e transportar ela de lugar, Deus já deu a fé para você fazer isso. Eu sei que isso não é um dom de Deus, claro, né? Mas só estou dando um exemplo. Mas Deus já deu para você. Paulo está falando isso aqui, vou ler de novo. Nós temos recebido dons diferentes e a medida da fé que acompanha esse dom. Então, se você recebeu o dom para ofertar na igreja, você tem fé suficiente. Você não precisa falar, você precisa forçar para me ter fé, para me executar. Não, você já está pronto. Ou esse dom não é o seu dom. Deus me deu o dom de ser professor na escola bíblica. Se vira. Chega no pastor João, pastor José, e fala, pastor, está tudo cheio de professor, mas eu quero usar meu dom. Porque se você, irmão, não usa seu dom na igreja, você me prejudica. O corpo, quando um membro não funciona direito, o que acontece? Algo vai dar errado. Né? O rins, quando para, né, dá errado. O coração, quando para, dá errado também. Então é assim, irmãos. Não existe ninguém, vamos pegar aqui alguém, né, o Reginaldo. O Reginaldo está no corpo de Cristo. Não, eu não sei fazer nada. Sabe sim, Deus deu um dom para você. E se você não ministra o dom aqui na igreja, você está me prejudicando. Está prejudicando o irmão, está prejudicando o corpo de Cristo todo. Porque quando a gente é um em Cristo, sendo como Jesus foi, fazendo o que Jesus fez, nos entregando, sabe, de todo o coração, nós vamos fazer a diferença no mundo. E principalmente aqui, que é o mais importante. Então não existe esse negócio de, não tem dom. Eu não vou fazer nada na igreja. Eu só fico no banco. Não existe isso, irmãos. Todo mundo tem dom. E recentemente eu li um livro do J.J. Packer, sei lá, não tem assim. Né? Acho que é esse. Sobre como envelhecer bem. Sabe, ele falou uma coisa muito interessante. Eu comentei com o pastor João na época. E ele fala assim, sabe, que a gente acha o seguinte, a gente fica velho, né? Fala, agora eu vou aposentar. Agora é férias forever. E não existe férias, gente, na igreja. Não existe férias no dom. Não existe férias no corpo de Cristo, não. E o que mais a gente vê são pessoas que chegaram a uma certa idade e agora acabou, agora estou de férias, né? Não existe isso. A irmã Júlia tem um dom. E Deus deu fé para a irmã Júlia. Talvez ela não consiga exercer mais o dom como ela exercia quando ela tinha força, mas Deus vai dar a oportunidade para ela servir o corpo. Né? E o autor vai bater contra isso. Porque muita gente fala assim, eu jubilei. Né? Eu não sei se tem isso aqui na Igreja Batista, mas na Assembleia tinha. Na Assembleia o homem ficava velho lá e, o pastor ficou velho, tem que jubilar. Né? Isso não existe, irmão. Sabe? Você tem um dom, você precisa ofertar esse dom. Se você não oferta, essa parte do corpo de Cristo aqui, que somos nós, está sendo ferida, não está cumprindo o propósito que ela tem. Né? Outra coisa importante que eu coloquei sobre a diversidade é que se você não está usando o seu dom, né, Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, enfim. Né? E quando ele fez isso, ele fez com um propósito, tendo em vista o quê? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do quê? Do corpo. Então, quando você recebe esses dons aqui, que você não está fazendo o uso dos dons, o seu irmão não é edificado. O seu irmão, ele não está chegando na unidade da fé, na medida do varão perfeito. Você não consegue chegar na medida do varão perfeito sozinho. É só através do corpo, é um ministrando na vida do outro. Quando você exerce o seu dom, eu cresço. Quando você usa o seu dom, eu
sou ministrado de forma única por Cristo. Então, quando você não faz isso, eu deixo de crescer. A gente acha que a gente só cresce quando a gente ouve o sermão. Não, o sermão é um que vai fazer a gente crescer. Agora, o seu dom de servir, o seu dom de cantar, o seu dom de orar, o seu dom que for, ele serve para isso. Paulo está falando isso aqui. Para o corpo, a unidade da fé, para que nós sejamos aperfeiçoados. Não é para qualquer coisa. Meu dom é tocar guitarra, eu vou meter o pé na guitarra aqui. Não, a guitarra da Carol serve para que eu seja aperfeiçoado. Mesma coisa da bateria, do carrom, de todos nós. Né? Isso é muito interessante. E o último ponto para finalizar, porque eu acho que eu já passei do tempo aqui, é a harmonia. Né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Enfim, esse aqui é a maior das bobeiras, porque nós pensamos assim, eu queria cantar no louvor. Eu não vou ler com vocês aqui não, porque se a gente for falar sobre isso, a gente vai longe, mas ele vai falar aqui o seguinte, Deus que distribuiu os dons. Não fomos nós que escolhemos, eu fui lá e escolhi cantar. Não, foi Deus que distribuiu os dons. E Deus distribuiu os dons, depois você lê aqui mais para baixo, você vai ver isso. De uma maneira eficaz, porque Deus sabe o que o corpo precisa. Quando Deus escolheu o pastor José para ser pastor, ele sabia que aqui na Igreja Batista Nacional Ebenezer, a gente ia precisar de um pastor José. Então não adianta você fazer bico e falar, eu não gosto, não sei o quê. Não vai adiantar, você precisa disso para você ser aperfeiçoado, como nós lemos aqui acima. Não adianta, irmãos. Aceita logo que dói menos e vamos ser um corpo. Vamos ser unidade, vamos ser um em Cristo. Esse é o plano de Deus, quando salvou você, quando o Espírito Santo inseriu você no corpo, quando Jesus orou por você, é isso que Ele queria. É isso que Ele quer de você. E a última coisa aqui, não há motivos para invejar dom, porque todos os dons são 100% essenciais. Todos os dons, né? Versículo 18, de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Né? E aí outra coisa que eu acho interessante que ele fala é que os membros que são mais visíveis, os membros, vamos dar exemplo, né? O louvor é muito visível. Sabe o que ele fala? Ele fala que os membros mais importantes são os menos notados. Os membros que fazem mais diferença no corpo, não que seja melhor ou não, mas os membros, ele vai falar isso mais embaixo, são os que você não está vendo. Que está ali por trás dos panos ali, esses são mais importantes. E às vezes nós estamos aqui olhando para frente, falando, eu queria tanto ministrar no louvor. Deus me dá o dom, Deus me dá aquilo. Tudo bem, pode pedir, não tem problema. Só que não inveja, não tem esse sentimento. Porque todo dom é 100% eficaz. Na verdade, os que são vistos são os menos importantes. É isso que Paulo vai dizer aqui. Então, irmãos, a palavra de Deus dada a nós hoje foi essa. Que nós consigamos ser um em Cristo. É difícil. Você vai dizer não para você. Vai doer. Né? E o interessante é que quando dói, a gente pensa assim, eu fiquei no prejuízo. Né? Eu fiz aquele negócio lá para o irmão não fez nada. E aí, quando o corpo está em unidade, vem outro irmão e te ajuda. Vem outro irmão e te consola. Porque o corpo é assim. Quando você machuca o pé, se a mão esquerda está impossibilitada, a mão direita vai lá e dá um jeito, tirar o espinho do pé, alguma coisa assim. Então o corpo, irmão, ele é perfeito, ele funciona para ser funcional. E a igreja de Jesus, como o corpo de Cristo, também é assim. Vamos orar então? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Deus, nessa noite. Pai, e louvamos o teu nome, Deus, pelo que o Senhor fez. Pai, o Senhor nos mostrou como precisamos ser. O Senhor orou por nós, Deus, para que nós sejamos o corpo de Cristo, um em unidade, um em amor, em santidade, Deus. Pai, nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Pai, nós estamos muito longe, Deus, de conseguir ser exemplos, Deus, como o Senhor foi. Pai, mas nós queremos que através do Seu Espírito e através dos dons, Pai, que o Senhor nos deu, e a fé, Pai, a medida da fé, que é suficiente, Deus, para que nós possamos executar de maneira
perfeita, Pai, o seu dom, o Senhor já nos deu, Pai. Nós cremos, Deus, que nós somos capazes, Deus. Nós cremos, Deus, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor já fez toda a obra. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.